Menina do céu, que fila grande, que é isso? Pois é, menina, já faz uns 30 minutos que eu tô aqui esperando. Ai, qual que é o número da sua senha? O meu é 78. Ai, falta 5 ainda. Nossa, meu Deus, ainda bem que eu tirei o dia de folga pra fazer exame, já aproveitei pra passar aqui. Ah, é melhor, né? É, pois é. Olha, você veio pagar a conta também? Vinha, é o jeito. Ai, nem me fale, menina. Você acredita que a mensalidade da escola da minha filha tem que pagar só no banco? Ah, é? Sim, se atrasar um dia é um absurdo de juros. Ah, difícil mesmo, mas pelo menos com isso eu não preciso me preocupar. Meu menino sempre estudou em escola pública. Olha, eu tô pagando uma mensalidade que é um absurdo. Mas melhor que escola pública, né? Ah, o colégio que meu menino estuda tem vários problemas, mas sinceramente eu não posso me queixar muito não, sabe? Principalmente em relação aos professores. Dá pra perceber que eles sempre se esforçam pra trazer coisas novas. Sério? Nossa, lá na escola da minha filha é exatamente o contrário. A estrutura é linda, parece escola, sei lá, casa de gente rica. Mas ela vive reclamando de tudo, de apostila, de professor, tudo é muito chato. Pra você ver, né, menina? Ah, mas eu acho que esses professores são muito desleixados. Olha, eu não sei não. Eu tinha uma amiga que trabalhava no colégio particular como professora e ela vivia reclamando. Mas do quê? Ah, ela falava que não conseguia fazer o trabalho dela, sabe? A escola era cheia de normas e se o pai reclamasse, então, meu Deus do céu, a professora estava sempre errada. Sabe que, pensando bem, acho que você tem razão, sabe? Porque eu sempre prestei atenção no que os professores falavam sobre a minha filha, sabe? Mas eu via os pais, assim, tratando o professor que nem bicho. Ah, eu tô te falando. Bom, não sei você, mas eu sempre estudei em escola pública e a coisa que eu mais gostava era quando os professores me faziam pensar, sabe? Ah, é verdade. Eu tenho uma lembrança muito boa, assim, porque as matérias que eu mais gostava eram justamente aquelas que tinham a ver com a minha vida. Ah, isso mesmo. Imagina que chato. A gente fica só ouvindo, memorizando, repetindo. Ah, não, tem horas que a cabeça não aguenta. Sabe do que eu lembrei agora? Pode falar. Eu tinha uma professora quando eu era pequena que me ensinou as contas básicas de matemática, explicando o plano real. Sério? Aquele da época do Fernando Henrique? Exatamente. Aprendi essas contas ouvindo ela explicar pra gente a mudança da moeda, do cruzeiro pro cruzeiro real, do cruzeiro real pro real. Nossa, olha só que legal. Ah, mas daí não esquece mesmo, né? Não, do jeito que eu aprendi, não tem como esquecer. Olha só, os professores eles tinham que ter liberdade para fazer essas coisas, né? Me disse lá no colégio da tua menina, é possível ensinar desse jeito? Não, pensando bem, de jeito nenhum. Ó, pra você ver, eu sempre gostei de matemática. A minha filha odeia matemática, é a matéria que ela despreza, ela diz que não tem nada de útil para a vida dela. Pois é, mas você, do jeito que a professora te ensinou, teve utilidade, né? Sim, tanto que eu não esqueci até hoje. Pois é, tá vendo? O problema não é o professor, o problema é quem não deixa o professor fazer o trabalho dele. Olha, eu acho que você está totalmente certo, mas sabe de uma coisa? Aham. Eu acho que eles fazem de propósito, sabe? Tem gente que realmente não quer que os professores façam esse tipo de trabalho. O quê? De incentivar nossos filhos a pensar? É isso mesmo. Ah, mas disso você pode ter certeza que sim. Que coisa doida, né, menina? Como é que pode um negócio desse? Mas pensa só, se eles não aprenderem a pensar sozinhos, eles vão ficar sempre assim, crescendo, meio perdidos. Sim, sempre vai precisar de alguém para dizer a eles o que fazer, como falar. E aí isso sai da escola e vai pra vida deles, né? Será? Mas de que jeito? Ah, imagina, se eles não aprenderem a pensar na escola, como que eles vão questionar e criticar alguma coisa quando eles crescerem? Acho que você tem razão. A minha filha é um pouco assim, sabe? Tá certo que ela é pré-adolescente, mas na idade dela eu me interessava pelas coisas. Eu perguntava, ela não se interessa por nada. Parece que vive em outro mundo. É disso que eu tô falando. E quantos anos sua menina tem? Tá com 12 agora. É, né? O meu tá com 11 e é bem diferente. E ele pergunta as coisas? Então, esses dias, pra você ter uma noção, a gente tava assistindo um jornal e ele me perguntou por que o preço do dólar era diferente do preço do real. Sério? E o que você disse pra ele? Menina, eu fiquei até assustada, não sabia o que responder. Aí eu acabei falando pra ele que era porque o dólar era uma moeda mais valiosa que o real. E aí? Então, menina, você acredita que ele me perguntou por que os nossos políticos não fazem subir o valor do real? Meu Deus, de onde que ele tira isso?
Eu perguntei, né? E aí ele contou que a professora de matemática dele estava ensinando as continhas básicas de matemática usando a diferença de valores de moedas dos diferentes países. Nossa, eu acho que é a sua senha 78. Ah, é mesmo. Obrigada, viu? Tchau. Tchau. Pastor, parabéns pelo sermão de hoje. Bom dia. Gostei muito do sermão de hoje. Ainda bem que eu trouxe o Pedrinho. Oh, obrigado, irmão. Mas será que ele estava ouvindo mesmo? Tava sim, pastor. Olha que toda vez que eu estava olhando lá para ele, ele só ficava remexendo na cadeira. Ah, hoje o Pedrinho tá meio agitado, mas ele tá bem, né? Eu tá bem, eu trouxe ele, tá bom. Ah, que bom, irmão. Sabe, pastor, alguns dias atrás o Pedrinho trouxe um trabalho dele do colégio. Era um trabalho de história, né? Mais ou menos assim, que tinha uma pergunta. Você lembra mais ou menos, Pedrinho? Que dizia assim: qual o papel da religião na história da humanidade? Nossa, irmã, e você ajudou a responder? É claro, pastor, escrevemos um belo texto juntos. Que maravilha! Ele deve ter tirado nota máxima, né? O pior é que não, pastor. O Pedrinho só recebeu só na metade da nota. Meu Deus, por quê? Então, ela escreveu no verso da prova que o Pedrinho só respondeu as coisas boas que a religião passou, mas que os malefícios, as coisas ele tinha deixado de lado. Pode uma coisa dessa, pastor? Sabe o que é isso, irmã? Isso é doutrinação. Verdade. Sabe o que é isso? São esses professores que ficam querendo veicular mensagens ideológicas, querendo doutrinar nossas crianças, esquecendo o mais importante, o amor à igreja e a Deus. Ouviu, Pedrinho, o que o pastor disse? Tá vendo? Aquelas professoras não têm Deus no coração, meu filho. Fica querendo doutrinar as pessoas. Ai, fica colocando coisas na cabeça de vocês. Tá vendo? Pedrinho, olha aqui pra mim. Quantos anos você tem? 13 anos, pastor. Que legal, Pedrinho. Tá virando homem, hein? Posso te dar um conselho? Responde, menino. Responde pro pastor. Sim, pastor. Quando acontecer essas coisas, você não pode ficar quieto não, viu? Ninguém pode falar mal da nossa religião, tá? Se você ouvir isso, ou ver, você corre e conta pra sua mãe. Que essas coisas não podem ser contadas por aí não, tá? Isso é muita bobagem, ok? Sim, pastor. Mas ela é muito legal. Todos gostam da aula dela. Que isso, menino? Como é que você pode dizer que uma mulher dessa é legal? Olha, mãe, olha aí, já estão querendo doutrinar nossas crianças. Agora eu fiquei com medo. Tô preocupada, pastor. Olha, a situação tá muito complicada, irmã. Nossa, bom seria mesmo, pastor, se eu desse aula pros nossos filhos. Aí sim ia ser uma aula legal. Capaz, irmã. Sou professor, não. É sim, pastor. Ia ser bem melhor. Pedrinho, você não acha que seria bem melhor se o pastor desse aula? Responde, menino. Acho que sim. Acho que sim? É claro que ia. Deixa de bobagem, irmã. Não é bobagem, pastor. Olha só a aula, olha só o sermão que você deu hoje, né? Tudo com base na Bíblia, né? Sim. Com base na Bíblia, sem essa de pecados, né? Imoralidades, pastor. Ó, mas fica tranquilo, irmã. Pedrinho, fiquem tranquilos, tá? Não vão precisar mais disso. Vocês estão sabendo do projeto Escola Sem Partido? O que é isso, pastor? Não. Irmã, é a salvação pro nosso problema. É mesmo? Como funciona isso? É um projeto de um irmão nosso, pastor, que também é deputado. Glória a Deus, pastor. Que bom que temos irmãos na política. Talvez eles consigam ver essa bagunça que tá toda aí, né? Sim, irmã, acho que é a nossa única esperança, tá? Mas olha, se esse projeto for aprovado, tá? Não vai permitir mais que os professores fiquem veiculando mensagens ideológicas, doutrinando nossas crianças nas escolas. É apenas ensinar conteúdo. Nossa, que maravilha! Mas isso já está funcionando? Ainda não, está tramitando. Mas se esse projeto for aprovado, olha aqui, vai ser uma bênção para o nosso ensino. Seria mesmo, pastor? Será que iria funcionar? Eu acho que sim, irmã. Inclusive, esse projeto prevê punição para professores que ficarem veiculando mensagens ideológicas e doutrinação nas escolas dos nossos filhos, viu? Imagina só que beleza, Pedrinho, você entrar na escola e aprender só o que é importante. Isso, aprender conteúdo, somente conteúdo, para prestar vestibular e ir para o mercado de trabalho. O que você quer ser quando crescer, Pedrinho? Eu quero ser construtor de prédios, pastor. Isso se chama engenheiro, menino. Olha aí, irmã, engenheiro.
Engenheiro só precisa saber de matemática e física. Não precisa ficar enchendo a cabeça dos nossos filhos com essas matérias de história, sociologia, filosofia, sabe? Isso é só tudo doutrinação. Mas, pastor, se a escola é sem partido, por que tem muita gente da nossa igreja que entra pra política em um monte de partido? Veja bem, Pedrinho. Pastor, chegando na hora, né? Vamos. Peraí. Ó, veja bem, olha. Aí, me lembrei. Eu também tenho que ir. Eu tenho uma reunião de jovens agora, Sim, tá? pastor, eu também tenho que sair. Vamos, na paz do Senhor, viu? Na paz do Tchau, Senhor, tchau. Na paz do Senhor. Tchau, tchau. Viu? Vamos, moleque, você disse cada coisa. Bom dia. Bom dia. A senhora vai pra onde? Pra rodoviária, por favor. Ah, ok. Vamos lá então. A senhora vai pra longe, é? Vou sim, por quê? É que sempre que eu vejo o pessoal com bastante mala assim, eles estão indo pra longe. Ah, sim. No caso eu vou pra fora do estado. Ah. Visitar uns filhos meus. Bacana. Visitar a gurizada? É. Tá certo, né? Faz falta, né, quando estão longe. Faz, demais. A senhora me desculpa a intromissão de novo, mas tô olhando pra você e eu acho que eu conheço a senhora de algum lugar. Olha só, eu pensei a mesma coisa quando eu vi o senhor. O senhor sempre morou aqui na cidade? Não, eu não nasci aqui, mas sempre morei aqui desde criança. A senhora, por acaso, estudou no colégio aqui no bairro? Sim, o senhor também? Será que a gente estudou junto? Ah, eu acho que foi isso então. Eu acho que foi você que brigou com o professor uma vez na escola? Ah, sim, me lembro desse dia como se fosse ontem. Lembro que na época a gente ficou comentando a semana inteira pelo acontecido, sabe? Mas eu só não lembro por que a senhora brigou. Ah, eu lembro que era uma aula de história e era a matéria que eu mais gostava. Mas o professor, nossa, eu detestava aquele professor. Aquela era a época dos militares, lembra? E aquele professor concordava com tudo que aqueles militares mandavam. Ô, se lembra, hein? Tempo bom aquele, na ditadura. Não sei não. Aquele tempo era tudo controlado, ninguém podia fazer nada. A gente vivia numa ditadura. Ah, capaz, os únicos que não gostavam daquilo lá eram os comunistas, aqueles vagabundos que não gostam de trabalhar, ficam às custas do governo. Agora eu me lembrei porque eu lembrei da senhora. Por quê? Eu lembro que na época que você brigou com o professor, a gente deu até um apelido. Sério? Qual era? Eu nem sabia disso. Era Vermelhinha. Ai, gente, eu tenho que ir do negócio desse mesmo. É, Vermelhinha porque quando você brigou com ele, você ficou nervosa, ficou com a bochecha toda vermelha. E além do mais, naquela época você tinha umas ideias meio comunistas, né? Eu discordava mesmo. Eu tive uma criação muito diferente, sabe? Sempre aprendi com a minha afinada mãe a questionar as coisas, seja na escola, na rua, em qualquer lugar. Não pode ser assim não, né? Por que o senhor acha isso? Ah, porque é cada coisa no seu lugar. Escola é lugar do aluno aprender, do aluno ir, fazer as provas, aprender os conteúdos. Não ficar brigando, criticando. Eu não concordo com o senhor, não. Como não? Eu acho que o professor tem que ser nulo, sabe? Neutro. Não pode ter posicionamento político nenhum. Hoje eu sou professora de história. E uma coisa eu posso afirmar pra você com toda certeza. Essa coisa de neutralidade não existe. Tá, não existe só se a senhora não quiser. Olha, não sou estudado nessas coisas. Mas, por exemplo, no teu caso, você é professora de história, né? Você chega, passa os conteúdos, ensina as datas, as guerras, a Bíblia e pronto, tá tudo resolvido. O que mais que a senhora quer? Eu quero que os meus alunos pensem. Eles não são uma máquina, eles não são um computador ou esse pendrive que o senhor tem aí, por exemplo. O quê? Esse pendrive que o senhor usa funciona assim. Você enche ele de informação, de arquivo e de música e depois ele reproduz tudinho, não é? Sim, mas o que isso aí tem a ver com a tua aula? Justamente, eu não quero formar indivíduos que só guardem informações e depois reproduzam exatamente o que eu falei na prova para passar de ano. Eu quero que os meus alunos pensem por eles mesmos e que eles saibam o que está acontecendo para que eles tenham chance de mudar o que está errado.
Lá vem você com essas histórias de comunista de novo, né? Pelo jeito você não evoluiu nada daquele tempo. Não é ideia comunista, não. É uma ideia crítica. Ah, as crianças não precisam disso. Lembra de quando a gente estudava, o quanto era bom? É, parece que quem não evoluiu foi o senhor. Mas o que a senhora quer dizer com isso aí? Porque naquele tempo a gente vivia numa ditadura. Os professores só falavam que o governo deixava eles falarem. Naquela época todo mundo tinha medo de falar algo errado, de medo de ser demitido, ou ainda pior, né? Eu não quero que esse tempo volte, não. Ninguém merece isso. Para, que exagero. Você lembra como era bom aquele tempo? Tinha até aquela tal da educação cívica, moral e cívica. Ah, aquilo lá sim que era bom, viu? A gente aprendia a ser gente de verdade, não essa bagunça que tá aí hoje. Gente de verdade? Só se agora gente sem opinião for gente de verdade. Como assim, sua opinião? Eu tenho opinião e tô falando com a senhora aqui agora. Opinião diferente, eu digo. Que contribua para algo novo e não essa mesmice que a gente tá acostumado desde a infância. Coitado dos seus alunos, viu? Se a mãe deles soubessem disso aí. Meus alunos me adoram, tá? E eles ficam encantados quando eu discuto as coisas e não só encho o quadro de matéria. Bom, deve ser. Olha, a gente já tá chegando, viu? É mesmo. Quanto que eu devo pro senhor? Bom, são R$33. Mas eu faço por 30 pra senhora, apesar de não merecer. Ó, então tá. Tá aqui R$30. E eu vou te dar 3 de gorjeta pelas conversas, pela corrida e pela discussão. Obrigado.